Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conferência. B11, a segunda montanha. Vamos procurar entender esta conferência intelectivamente, já que compreendê-la profundamente com a consciência é só vivenciando-a. E por isso, então, temos que procurar vivenciar as montanhas. Temos que fazer isso numa existência, as 3 montanhas. A segunda montanha, ela também é chamada montanha da ressurreição. A primeira montanha é a montanha da iniciação, depois a montanha da ressurreição e a terceira é a montanha da ascensão. À medida que começa o iniciado a trabalhar com a fabricação dos corpos de ouro, aqueles de fogo vão morrendo. Os corpos de fogo da primeira montanha vão morrendo e vão sendo substituídos pelos corpos de ouro. Na segunda montanha, o trabalho é muito mais exigente do que na primeira montanha. Não se pode dar um passo sequer senão em função da morte e do nascimento, ou seja, os 3 fatores definitivamente. Quem não está morrendo na segunda montanha não pode seguir adiante. E não se pode ficar estático, porque sobe ou baixa, continua ou descende. E como não está morrendo, então tem que baixar. Então é a morte definitivamente. Não se pode ascender a segunda montanha principalmente sem o fator morrer e o nascer. Então quando um mestre para descansar lá no seu percurso da segunda montanha, já logo caem as hierarquias em cima, eles dizem, circule, circule, circule. Ou seja, não se pode ficar estático, não pode nem parar para descansar. É o trabalho definitivamente. Nesta segunda montanha não há descanso, porque a lei está em cima. Assim é como começa o drama de Jesus, o Cristo. O drama cósmico que cada iniciado deve viver nos mundos internos, passo a passo, porém muito consciente, porque não se pode dar um passo sem ter consciência. Se vive aquele drama cósmico tão conscientemente que um crê, por momentos, que são em carne viva. Porque não há passo dado pelo Mestre Jesus que não tenha que dar com dor, com amargura. Tudo se sente como se fosse em carne viva. Então, nessa segunda montanha, acontece a autêntica iniciação venusta, que é o autêntico drama cósmico. Na primeira montanha se vive um drama cósmico meio que simbolicamente, e na segunda montanha, então é a autêntica iniciação venusta. Vênus vem de palavra venusta, perdão, vem de Vênus, e Vênus é o planeta do amor.
por isso o Mestre Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Porque ninguém pode chegar ao Pai senão pelo meio do Cristo, pela cristificação total. Na segunda montanha é onde se dá o luxo de encarnar o Cristo interno, individualmente. Aquele que tem todos os poderes sobre o cosmos, sobre a natureza e sobre tudo. Este menino é de uma figura belíssima que não se pode explicar verbalmente, porque o nosso verbo desfigura, o nosso verbo é muito pobre, então desfigura estas questões iniciáticas, esses mistérios todos. É por isso que quando a gente procura narrar para alguém os nossos sonhos, as nossas experiências, desfiguramos, porque o nosso verbo não é capaz. Também toma a este menino, a este Cristo, esta bela figura, a lei dos 7. Ele nasce como um menino pequeníssimo, de braços, e vai crescendo de acordo com os 3 fatores que vai o iniciado trabalhando, e o amor. Então ele nasce pequenininho, como na manjedoura, como a gente vê nos presépios, e vai se desenvolvendo de 7 em 7 anos. Vai crescendo de acordo com o amor, porque o alimento do Cristo é o amor, porque Ele é o amor. Então se alimenta de amor. À medida que vai ascendendo o iniciado, o menino vai crescendo e se vai manifestando com mais poder, com mais sabedoria, vai despertando suas faculdades terrivelmente poderosas, donde já tem poder sobre o cosmos e sobre todas as criações. Quando este menino se desenvolve, quando fabrica o corpo causal de ouro, é quando se recebe, então, a autêntica iniciação venusta. Aí é onde já tem que começar a desintegrar o eu causa, totalmente, que não fique nem a sombra dos defeitos, para poder ter acesso à terceira montanha. Esses eus causas, os nossos defeitos causas, são os nossos defeitos relacionados com suas causas, ou seja, com o karma. Então, o defeito relacionado com o karma. O karma originado por esses defeitos. Esses eus causas, eles moram nos mundos infradimensionais. Então, o mestre de segunda montanha, ele tem que descer aos mundos infernos para poder eliminar os eus causa. Já os defeitos comuns que temos e os detalhes, eles estão dentro de nosso embrião, dentro de nossa envoltura seminal, né? Dentro de nossa alma, aqui mesmo no mundo físico. Por isso é que o iniciado tem que desintegrar o eu causa. Sem a desintegração deste eu causa, não poderia jamais se pisar as portas do absoluto. Porque pode haver encarnado o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de si. Porém, Pai, Filho e Espírito Santo, ante o absoluto, ainda são mecânicos. São 3 leis. Porém, não pode penetrar, porque o raio da criação está ainda dividido em 3. E 3 leis
que não permitem entrar no absoluto. Por isso se diz que Deus mesmo tem que morrer, porque ao haver encarnado ou iniciado as três forças superiores, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus capaz de criar por meio do Verbo. Porém, como o absoluto é mecânico, tem que passar por uma grande morte mística para que essas leis se fusionem numa lei só. Então, na primeira montanha, a gente viu na conferência passada, aqui é o quaternário, aqui somos nós. Corpo físico, vital, o espectro astral, ainda não temos corpo astral, e o espectro mental, ainda não temos corpo mental. Então, nós somos esse quaternário. Na primeira montanha, então se cria Manas, que é o corpo causal, que é a alma humana, e Budi, que é a alma divina. Aqui então acontece a escolha do caminho, depois acontece o matrimônio perfeito, que é a fusão de Manas com Budi, e a coroação de Atman, que é o íntimo, que é aquele menino que também se foi formando com a lei do 7. De 7 em 7 anos. Esta é a tríade secundária. Mas existe a tríade superior, que é para a segunda montanha, quando se encarna Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui são as três leis. Todos nós temos esse Pai, esse Filho e esse Espírito Santo, que é o Espírito, como a gente viu na primeira conferência. Somos formados de corpo físico, que é matéria, de energia e de espírito, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Todos temos, todo ser humano tem. Só que está afastado de nós devido à nossa maldade. Está desconectado de nós, desintegralizado de nós. Por isso que dissemos que o trabalho persiste em ir reintegralizando, né, as partes de nosso ser, todas as partes de nosso ser. Então, três leis ainda diante do absoluto, que é uma lei só apenas, a lei do amor, então ainda são mecânicos. Então, essa tríade superior, esse Deus, deve morrer para poder se integrar no absoluto como uma lei apenas. Então, este é o trabalho de segunda montanha. Então, só um pequeno relato do que vivenciou o coordenador e o fundador do conhecimento de si mesmo, ele que difundiu o conhecimento de si mesmo, que não é nada mais, nada menos que o ensinamento dos mestres Samael e Rabolu. Mas esse Guilhermo, um argentino, então ele foi um estudante dos mais avançados. Por isso o mestre Rabolu delegou a ele continuar difundindo o conhecimento de si mesmo. Então ele viveu com o mestre Rabolu uma porção de tempo, antes do mestre Rabolu ter falecido. Então ele relata que ele ia conversar com o mestre Rabolu e sentia um forte cheiro de enxofre. E aí que ele veio a saber que o mestre Rabolu então estava na segunda montanha e que descia aos mundos infernos para eliminar seus eus causas e que ao retornar até inclusive trazia junto o cheiro de enxofre que contém nos mundos infernais.
Então, esse é um pequeno relato. Ficamos por aqui, então, hoje a segunda montanha. E vamos fazer esse trabalho, principalmente o jovem, aquele que possui mais tempo, mais tempo para aproveitar a sua vida, né, com essas 3 montanhas, possui mais tempo, tem mais vitalidade, mais ânimo. Então, principalmente o jovem consegue sim fazer essas 3 montanhas numa existência só. Então, vamos que vamos. Até a próxima conferência. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Tchau.